Imagina que a Amazônia, como eu disse, ela é muito úmida. As folhas dela são muito largas das plantas que estão lá. Então acontece muito esse processo que a gente chama de evapotranspiração, que é a transpiração das árvores em forma de vapor. E aí ela pega esse vapor e essa água que está dentro dela e joga em forma de vapor. E isso, em grande escala, fica úmido o ar e forma nuvens em cima dela. Não é à toa que ela chove pra caramba lá. Alô? Alô? Alô, alô? Planeta Terra! Alô, alô, ouvintes do podcast Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade, seu anfitrião de hoje, e esse episódio é parte 2 do episódio Batalha dos Biomas. E o que é a Batalha dos Biomas? No episódio anterior, eu e a Rosi Isaías, a gente começou a jogar um game saudável. A Rosi, só para lembrar, ela é bióloga e botânica da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. A ideia é a gente apresentar os 6 biomas terrestres brasileiros e em cada bioma eu escolhi uma planta para defender e a Rosi escolhe outra. No final de cada rodada o público votou. Tudo isso em uma transmissão ao vivo no canal do Sesc Carmo, que apoiou esse episódio. Quem será que defende melhor as plantas? Qual será a planta mais interessante, a mais importante ou a mais bonita? Nesse episódio a gente vai focar nos biomas Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal, beleza? Ah, só uma dica antes de começar. Hoje a gente vai citar 6 plantas diferentes. Então vale muito a pena você jogar na internet o nome da planta, ver lá a carona dela, as estruturas, os detalhes, a flor, as folhas, enfim, vale muito a pena. Então, bora pra batalha! Vamos agora falar de Mata Atlântica, também é uma das minhas preferidinhas. Eu sou daqui de São Paulo, então eu viajei bastante por Mata Atlântica. Ela ocupa 13% do território brasileiro. Ela se estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, na região costeira principalmente. Os ventos úmidos do oceano, tem esse contato que todas essas florestas aí têm em comum, especificamente só as de araucárias, que não são tão costeiras assim, mas a gente já fala sobre ela. Qual é a cara da Mata Atlântica? A cara da Mata Atlântica é a cara de floresta quando a gente pensa em floresta brasileira, né? De floresta tropical, né? A gente chama isso de floresta ombrófila densa, né? Ombrófila é que gosta de chuva, que chove bastante nela, né? Mas é uma floresta densa mesmo. E a gente consegue analisar ela, é legal a gente analisar toda a floresta. Cada vez que você for numa floresta bem cheia, tenta sacar que ela tem várias camadas, vários estratos. Tem um extrato lá de cima, começando de cima para baixo, ela tem aí um teto de folhas, que a gente chama de dossel, que as copas da árvore praticamente fecham, né, o teto da floresta e formam uma sombra dali para baixo. E então tem essa parte de dossel, tem algumas outras árvores que são um pouco maiores, que destoam desse dossel, mas abaixo desse dossel tem plantas, tem outras árvores menores, e arbustos e ervas também. Essa região mais sombreada a gente chama de subbosque. Tem plantas que resistem muito a esse ambiente mais escuro, vamos dizer assim, né? Tem esse estrato arbóreo que eu falei, o dossel, aí embaixo dele tem o subbosque, e ainda embaixo do subbosque tem essa parte mais arbustiva e herbácea, certo? Agora vocês entendem as camadas da floresta. E essa é uma floresta densa que eu falei, né? Mas também tem lá mais na região do sul a floresta que a gente fala de mista. É uma floresta ombrófila mista, que é a floresta de araucárias. Como o próprio nome diz, ela é meio misturada. Ela tem carona de floresta, mas também tem umas regiões mais abertas que tem bastante dessa espécie de planta aí, que são as araucárias, mais conhecida também como pinheiro do Paraná. Não parece um pinheiro de Natal, mas parece mais um guarda-chuva, né? É um guarda-chuva mesmo, assim, tem um tronco bem reto, alto, e lá em cima o dossel fecha como se fosse um guarda-chuvinha assim mesmo. E ela olhou pra isso, puta, tem cara de Brasil, né? Região sul do Brasil. Vou parar por aqui. Agora, sua planta, Rose, da Mata Atlântica. É difícil escolher, né, Rose? Muita planta, mas... Muitas. E a Mata Atlântica, eu sou do Rio de Janeiro, né? A Mata Atlântica foi o meu quintal. Eu escolhi aí o palmito, né? Euterpe edulis, o palmito jussara, nativo da Mata Atlântica, mas também chega ali no Cerrado,
e é da família das arecáceas. Todas as palmeiras pertencem a essa família. O Euterpe edulis é do mesmo gênero do açaí. Só que a gente olhando uma planta de palmito, né, o palmito jussara, e o açaí, nós vemos que o açaí pode ter até 3 troncos juntos, saindo numa mesma touceira, enquanto que o Euterpe edulis, o palmito, é uma planta só. Né? Então já dá pra gente diferenciar. O nome Euterpe eu acho muito chique, gente. É a musa da música. Olha que nome lindo, né? E edulis de comestível. Então, uma musa musical que, além de tudo, nos alimenta. E eu acho muito interessante que algumas pessoas que estão trabalhando com paisagismo hoje em dia estão procurando espécies nativas. E o palmiteiro, né, a jussara, se presta muito bem ao paisagismo. E além disso, os frutos atraem tucanos. Olha que fantástico. Imagina você chegar no seu jardim ou no jardim de um lugar que você estiver visitando e ver um monte de tucanos, periquitos, as capivaras também, os mamíferos terrestres também são atraídos, no caso, pelos frutos. Acontece que a extração do palmito mata a planta, porque o palmito é a parte mais apical da palmeira, onde você tem um monte de bainha de folhas jovens, onde a gente tem aquela parte que a gente chama de meristema, a parte jovem da planta, responsável por fazer com que ela continue crescendo e emitindo novas folhas, certo? E essa parte aqui é tenra, que é essa parte branquinha, suculenta, que é saborosa, que nós, né, humanos, apreciamos. Não tem outro jeito. Para termos o palmito, nós temos que matar a planta. E essa planta, aí nós estamos falando agora do palmito jussara, leva de 10 a 12 anos para atingir a idade adulta. Ela é muito apreciada, né, pelo seu valor culinário, portanto, está ameaçada de extinção. A coleta dela, né, é ilegal, porque a gente tem que tentar preservar as nossas espécies, que são uma grande riqueza. Daí, alguns estudiosos vão buscar iniciativas de plantio, né, fazer palmitais com a intenção de que as plantas não sejam retiradas do seu ambiente natural. Olha como que é complicado, gente, cultivar jussara, palmito jussara. Você pode gerar aceleradores de germinação, mas a aceleração não é lá essa coisa, não. Você tem que imergir as sementes em água fria, depois escarificar, ou seja, tirar aquela casquinha dura da semente, a testa da semente. Para isso, a gente deixa a semente de molho em areia úmida durante 30 dias, ou ainda lixa a semente para tirar aquela casquinha. Semeia essas sementes em areia de rio, ou seja, o substrato tem que ser bem arenoso, manter essa areia úmida, e ainda assim a gente vai ter que esperar 30 até 170 dias para a germinação acontecer. Nossa! Não é fácil, por isso economicamente não é tão atrativo cultivar palmito jussara. Mas existem algumas iniciativas de cultivá-la in vitro, né? Quando você pega partes da semente, coloca em meios de cultura e aí consegue obter, em 228 dias você já tem uma plantinha bem razoável, né? Bem estabelecida, uma plântula, né? Uma planta jovem que já pode ser transferida para o ambiente. Mesmo assim, ela vai demorar um pouquinho para chegar à idade adulta. Mas em cultura in vitro, a gente consegue produzir muitas plântulas, né? Então essa é uma vantagem que pode nos ajudar na conservação da espécie Euterpe edulis. E tem um problema social também aí no palmito, essa questão dos palmiteiros. É uma coisa que quando eu vou fazer trilha, a gente morre de medo, né? Ou de achar caçador ou palmiteiro. Porque são pessoas, assim, eles falam, são pessoas que merecem estar na cadeia e tal. Mas tem um problema social aí, porque quem trabalha como palmiteiro, o cara precisa se embrenhar no meio da mata, ficar, assim, às vezes acampado dias, correndo risco de vida. É uma coisa ilegal de se fazer e ganha muito pouco. Então, assim, o grande problema é a gente precisa fiscalizar de onde que vem os palmitos, sabe? Se tiver fiscalização dos produtores de palmito, de cada palmito que vai no seu supermercado, nos mercadinhos, e tiver também opções de emprego para esses palmiteiros também, sabe? Então, nossa, o buraco é muito embaixo, assim, né? Mas fundamentalmente eu imagino que é ter cultivos e ter uma visão de longo prazo. Uhum. Porque você pode ter cultivos, mas
o retorno não será imediato. Então. Né? Porque as plantas demoram a crescer. A gente no Alociência, a gente vive falando da agrofloresta. Agrofloresta é você pensa, assim, você pode plantar coisas que vão nascer agora, mas também você pode plantar coisas que vai dar frutos daqui 1, 2 anos. Então, se você fizer uma plantação mista, você pode ter outros tipos de cultura enquanto seu palmitinho vai crescendo ali, sabe? Enfim. Beleza, depois de palmito, pensem 2 vezes agora antes de comer palmito. Vejam a procedência, se puder. Vamos falar um pouquinho de mangue, que é a minha árvore. Um mangue vermelho. Rhizophora mangli. O mangue, ele tem basicamente 3 grandes árvores. Uma delas é esse mangue vermelho aí. E ela tem uma característica super legal, que ela tem esses rizóforos, que são órgãos que saem a partir dos troncos ali, que são de ancoragem com estruturas que também trocam gases. Então, assim, pensa, o mangue, ele é um ambiente muito lodoso, tipo um pântano mesmo. E para ela permanecer em pé, essas árvores, elas precisam de ancoragem, como se fossem muletas, assim. Então, elas têm várias e várias, assim. Então, eu acho incrível essa adaptação. E também ela é super resistente à salinidade. O mangue, ele é a junção de rio com água do mar. E essas árvores que estão no mangue, elas precisam ter mecanismos para resistir a sal, né? Você joga sal numa plantação de batata, a batata morre, né? Tudo que é planta, joga sal, morre. Como que esse mangue vermelho permanece assim, né? Ele tem muitos mecanismos aí que conseguem expulsar o sal de dentro dele. É incrível. Então tá aí mangue vermelho. E outra coisa legal é, por ser um ambiente super alagado, as sementes do mangue vermelho, elas germinam antes de cair da planta. Então, elas estão germinando lá, elas parecem, umas ervilhas bem compridas, sei lá, umas canetas, vamos dizer assim, que elas já estão brotando, germinando no galho da planta mãe. Por quê? Quando ela cai, ela já fura a água e já, como se fosse um torpedo em direção ao chão, já fura a água e já se ancora ali naquele solo lodoso. Então, cara, olha que incrível essa adaptação, né? Enfim, valendo, votem agora, palmito ou mangue vermelho, votação, valendo agora, tô me sentindo aqui um Big Brother. E quem vocês eliminam? Lucas, o mangue é tão interessante que a gente falou aqui tanto de dispersão, né, de levar a semente para longe da planta mãe. No caso do mangue vermelho e do mangue branco não acontece isso, né? Ele nasce embaixo da planta mãe. E outra coisa interessante é que aqueles rizóforos que você botou ali, que são as estruturas características, né, do mangue, são caules, acredita? Aham. Caules com raiz, geotropismo, né, positivo, ou seja, mangue é muito doido. Ou seja, ele nasce para baixo. Em direção ao cresce. Solo, que é característico de raiz, né? Crescer em direção ao solo. Estudar mangue é fascinante. Não, incrível. E aí, já aproveitando, falando da importância do mangue, enquanto a galera vota, o manguezal, geralmente a galera olha, fala, pô, que feio, é um pântano, parece que mora um monstro ali, né? É fedido, mangue fede, e tem que feder, porque tá acontecendo muita decomposição ali, muitas bactérias estão decompondo embaixo daquele solo lodoso, não bate ar embaixo daquele solo, então tá acontecendo ali uma decomposição que cheira a ovo podre, e é normal, não quer dizer que, meu Deus, tá poluído, não necessariamente, né? E geralmente a galera olha e fala, pô, vamos destruir isso aí e fazer um resort, e acontece muito isso. Os manguezais, eles estão sendo muito destruídos por causa disso, formar hotel e essas coisas chiques aí, né? E o manguezal, ele é importantíssimo para as espécies marinhas. Ele é conhecido como um berçário da vida marinha. Enfim, valorizem o mangue, não julguem pela aparência e pelo fedor. E outra que eu preciso defender é a restinga. Eu fiz meu TCC numa região de restinga, não posso deixar de falar dela, que é a praia preservada. Basicamente é isso, é uma praia que ninguém destruiu. Que tem regiões de areia. E começa, conforme você vai saindo do mar, vai indo em direção à mata, você tem uma gradação aí, ó. Então, conforme você tá no mar, você vai em direção àquela floresta, você primeiro passa por uma restinga de ervas, de plantinhas que seguram muito bem as dunas. Segurando as dunas faz com que as dunas não desbarranquem e a gente não perca aquela areia pro mar, né? E aí, conforme você vai andando mais em direção à mata, você consegue ver mais uma restinga arbustiva, que tem bromélia, que rasga a calça, que é, né,
uma região de scrub, assim, galho pra todo lado, né? E depois começa a vir a floresta mesmo, que a gente chama de restinga arbórea, tá? É uma região incrível para ser estudada, inclusive eu estudei lá a relação de facilitação, como que as plantas ajudam umas às outras em ambientes que são muito estressantes para ela. E a restinga é muito estressante, tem muito sal, muito sol, o solo é seco e, por incrível que pareça, as plantas ajudam umas às outras nesse ambiente de escassez. A gente fez um episódio sobre isso no Alociência, inclusive. Agora, votações encerradas, eu com essa minha fotinha chavosa. Quem ganhou foi o Mangue Vermelho. E olha aqui, ó, o Boninho falando no meu ouvido aqui, a Raquel falando no meu ouvido, que na votação anterior ocorreu um pequeno erro. E na verdade, o Pequi quem ganhou. Olha a reviravolta. Olha a reviravolta. Caraca. Legal. E também uma pergunta para Rose, da Débora. Perguntou, tem outras espécies de palmito que são mais sustentáveis? Não, Débora, infelizmente não. Talvez tenha algumas que cresçam um pouco mais rápido do que a Jussara, mas todas nós vamos ter que matar a árvore para retirar o palmito. Nem sei se a gente pode chamar uma palmeira de árvore, né? Eu tô chamando aqui de árvore sendo bem flexível com o termo, mas enfim. Se você tiver centenas de árvores, você vai matar todas para tirar o palmito. Não tem como. Eu confesso para vocês que eu não como palmito. Eu tenho, assim, um certo frisson de pensar que a planta morreu para eu comer ali. Tem tantas outras coisas que eu posso comer, né? Por que eu vou comer palmito? Isso aí. Alô pessoal, aqui é o Marx. Vocês estão gostando desse episódio? Tô passando para lembrar que o Alociência só existe graças às nossas campanhas de financiamento coletivo. E se você quiser contribuir com a gente, basta entrar em apoia.se/alociência ou patreon.com/alociência e lá você pode contribuir mensalmente com a quantia que você quiser. E de quebra, você ainda entra no nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde rola papo de bastidor e alguns sorteios exclusivos. Se você quiser contribuir só uma vez, dá para fazer um pix pra gente pelo e-mail contato@alociência.com.br. E se você não puder contribuir com dinheiro, faz aquela divulgação desse episódio nas suas redes sociais ou para quem você sabe que vai se interessar por esse tema. Agora bora voltar para o nosso episódio. Agora vamos para o nosso próximo bioma, que é nosso orgulho brasileiro aqui, que é a floresta amazônica. A floresta amazônica, ela ocupa 40% do território brasileiro e a maioria dela está dentro do Brasil. 60% dela está dentro do Brasil. E ela tem, assim, uma fisionomia que a gente conhece bastante por documentários, que é a floresta densa, mas ela também tem outras caras. Eu vou trazer 3, mas ela tem muitas outras caras, tá? Primeira, a floresta de terra firme, muito parecida com a Mata Atlântica, mas, assim, ela tem uma diversidade maior do que a Mata Atlântica. É o bioma com maior diversidade do mundo, tá? Tem aqueles estratos, como eu disse pra vocês também, e ela tem uma característica de ser muito úmida. Ela é bem úmida, assim, a ponto de biólogo que vai se embrenhar no meio do mato, fica uma semana no mato lá, fica fungado. Cabeça fungada, é amiga minha, sem brincadeira. Mofou o cabelo dela, mofou por causa da umidade, é tão úmido e quente essa floresta que os fungos fazem a festa, assim, né? Mas também tem essas florestas de igapó, que tem, assim, que é bem alagada, ela é alagada a maioria do ano, e aí tem bastante dessas vitórias régias e plantas que sobrevivem ao alagamento. E o outro ambiente, assim, uma outra fisionomia dela são essas regiões de várzea, que às vezes alagam, mas tem menos alagamentos do que a região de Igapó. E assim, nesse lugar é bem rico o solo, e há lá muitas espécies de árvores muito conhecidas e apreciadas por nós nascem naturalmente, tipo buriti, carnaúba, copaíba, açaí. Nascem aí e adoram essa beira de rio aí, essa várzea, certo? Por que ela é importante? Gente, tem muitas importâncias. Eu vou falar 2. Primeira é a maior biodiversidade do mundo, como eu disse. Ninguém ganha de nós, tá? Então, o quanto de coisa que pode servir pra gente que está lá, que a gente não conhece. Quantos saberes, quanta história natural tem lá que a gente ainda não conhece. Quantas
Enfim, ai gente, quanta coisa linda deve ter lá. Quantos animais fofos, quantas árvores gostosas deve ter lá que a gente não conhece ainda. Segundo motivo que eu trouxe aqui são os rios voadores. Imagina que a Amazônia, como eu disse, ela é muito úmida. As folhas dela são muito largas das plantas que estão lá. Então acontece muito esse processo que a gente chama de evapotranspiração, que é a transpiração das árvores em forma de vapor. E aí, ela pega esse vapor e essa água que está dentro dela e joga em forma de vapor. E isso, em grande escala, fica úmido o ar e forma nuvens em cima dela. Não é à toa que ela chove pra caramba lá. Esse processo, inclusive, a gente explicou no nosso episódio 75 de Rios Voadores, do Alô Ciência, que é mais ou menos assim, resumindo, tá? Uns ventos vêm do oceano, a partir dali da parte norte do Brasil, né? Esses ventos vêm carregados de umidade, passam por cima da floresta amazônica, ela recarrega essas nuvens com essa evapotranspiração, e ao chegar, esses ventos, ao chegar na Cordilheira dos Andes ali, que são várias dessas montanhas que estão a oeste do Brasil, ela meio que bate nas cordilheiras e elas começam a vir em direção ao sul. Resultado, graças à floresta amazônica, que as chuvas vêm para o Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e até podem chegar ao Paraná e à Argentina. Então, eu falei que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. A Amazônia, ela é o chuveiro do Sudeste e Sul, pelo menos. De verdade. Não esqueçam disso e não é à toa, né? Todo mundo que estava em São Paulo lembra onde que você estava em 2019, quando choveu preto em São Paulo. Às 4 horas da tarde, ficou escuro. Por causa de muitas queimadas, esses ventos trouxeram essa fuligem para São Paulo, para o Sudeste, e o céu ficou preto, ficou escuro às 4 horas da tarde. Eu lembro que eu trabalhava num lugar que as lâmpadas acendiam, as lâmpadas da rua acendiam automaticamente à noite, e as lâmpadas acenderam às 4 da tarde, porque esses ventos vieram e escureceu tudo. Enfim, bad vibes, falando de queimada, agora a sua planta, Rose, por favor. A bad vibe necessária, né? Exato. Não é qual o problema, o que tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo. A queimada na Amazônia tem tudo a ver conosco. Vamos lá conversar um pouco então sobre as plantas da Amazônia, e eu escolhi a Ceiba petandra, que é a sumaúma, uma árvore imensa, imponente, maravilhosa, que ocorre aqui na nossa bacia amazônica, mas também nas Filipinas, na Tailândia, na África Equatorial, Índia e nas Américas Central e do Sul. A sumaúma é também conhecida como a rainha da Amazônia. Olha quanta imponência, não? Árvores de grande porte. Gente, imagine você chegar perto de uma árvore que mede 70 metros de altura. Não é qualquer coisa. E ela cresce rápido, ou seja, ela atinge aí 5 metros em 2 anos. É uma planta que consegue se estabelecer rápido, fazer sombra para as competidoras ali, né? É da mesma família das paineiras, das barrigudas e olha, dos baobás, daquelas plantas majestosas também. Ela floresce em agosto e setembro, e quando ela floresce, ela perde todas as folhas. Ela é uma planta caducifólia, então ela vai investir toda a energia dela em produzir flores. Seguida da floração vem a frutificação, que vai acontecer em outubro e novembro. Os frutos são verdes. Aqui pelo Sudeste nós vemos muito nas paineiras esse tipo de fruto, né? Tem um poder germinativo alto. Se você fizer um experimento de plantar as sementes da sumaúma, você vai ter 90-95% de sucesso. Contudo, deteriora rápido. Olha que interessante. Essa semente é rica em óleo. E aí esse óleo acaba por apodrecer a semente. Então você tem que fazer o experimento e depois já retirar e já colocar na terra para que não aconteça essa deterioração. E o mais bacana que eu acho da sumaúma, que me levou a escolher, para além de ser uma rainha da Amazônia, né, ela produz as painas. A semente dela é toda cheia de uns pelos bem leves, um algodão, quase um algodão, né, utilizada pelos povos tradicionais para enchimento de colchões e travesseiros. Então, assim, é muito característico. E quando você
está perto de uma sumaúma ou de uma paineira e esses frutos estão maduros e abrindo, você leva uma chuva dessas painas, uma chuva de um algodãozinho. Até vi há pouco tempo atrás um vídeo na internet dizendo que estava nevando no lugar, mas eram as painas caindo. Uma imagem muito, muito bonita. Ah, tem mais uma coisa interessante. Olha, eu acho a madeira da sumaúma muito bonita. Essa madeira clarinha aí que eu pus uma foto. Ela é usada para fazer caixote de embalagem e também para fazer brinquedos. Faz barris, mas esses barris não duram muito, vocês vão entender por quê. Embarcações, miolo de condensado, pasto de celulose. A sumaúma, a madeira dela, ela não é uma madeira, digamos assim, nobre. Não é uma madeira de lei. Não é tipo um mogno, tipo uma sucupira que a gente usa em móveis, né, nas nossas casas. Ela é uma madeira muito leve porque ela tem muita água. E daí ela estraga muito rápido. Por isso ela é muito leve. Ela tem muito pouca lignina, que é a substância que dá rigidez à madeira. E aí, mas mesmo assim eu acho ela belíssima. Uhum. A sumaúma, inclusive, eu até peguei um dado aqui, ó. O indivíduo mais alto dela tem 88 metros. É um prédio de 24 andares. Olha isso. A sumaúma, inclusive, ela é usada assim como referência para barqueiros, para quem faz, né, trilha no meio da Amazônia, porque ela se destaca, né, do dossel. Dá pra você ver a sumaúma de longe, assim. Então, tipo, a primeira sumaúma à direita, sabe? Tipo assim. É incrível. Legal. É incrível. Agora vamos pra minha planta, que é a buriti. Buriti, ela é muito útil pra gente, né? Não sendo utilitarista, mas ela é a fruta que ela é campeã mundial em carotenoides. Ela forma essas palmeiras e forma esses frutos grandões, assim, né? Ela forma de 5 a 7 cachos por ano e cada um com 400 a 500 frutos. Então, assim, dá pra gente explorar isso economicamente, ou comer, ou trazer para nossa alimentação. E ela é riquíssima em vitamina C. É um tipo de fruta que a farinha dela deveria estar na merenda escolar, por exemplo, sabe? Porque ela é riquíssima. Eu não sei por que a gente... Tem muitas escolas, inclusive, na Amazônia, que usam farinha de mandioca, farinha de outra coisa, podia estar usando a farinha do buriti, né? Cheio de buritizal na Amazônia e cheio de buritizal no Cerrado também. Ela não é endêmica da Amazônia, assim. Então, a gente chama até de punk, que é uma planta alimentícia não convencional. Deveria ser convencional, né? O óleo dela, ele é usado para cicatrização de queimaduras e até protetor solar, creme pós-sol. Se você for no site da Natura, né, sites de vários cosméticos, eles falam do buriti como um protetor solar, como creme para pele mesmo, assim, sabe? O palmito dela é comestível e ela serve muito para confecção de artesanatos, móveis, cestarias. E além disso, ela inspira lendas indígenas. Eu vou trazer outra lenda indígena aqui, gente. Que conta a história de uma nação que é os Tapuia, que moram perto de um riacho que se chamava Muriti, não por acaso. E eles contam que o Tupã, o grande criador, ele entregou o buriti para um cacique chamado Airuanã. Então é um presente que o Tupã deu para esse cacique, para essa nação que prosperou durante muito tempo. E eles até falam que um espírito do mal, chamado Mauari, ele ficou irritado com a felicidade indígena por raiva do Tupã, por não ter dado o buriti para ele, esse espírito do mal, ele rogou uma maldição naquele verde paraíso, dizendo, abre aspas, olha essa reflexão, é uma lenda indígena, que diz, quando a ganância e a inveja falarem mais alto, os homens tornarem-se ambiciosos pelo poder e não mais se respeitarem, essa harmonia e fartura terá fim. As águas secarão, o fogo queimará, o solo empobrecerá e essas palmeiras não mais produzirão. Isso é o que esse espírito do mal disse. Assim, cara, parece a profecia, né? Porque é muito parecido com o que a gente está vivendo, né? E aí o Tupã responde esse espírito falando, e fez uma profecia em cima disso. Falando, o presente que entreguei não pode ser maculado. Acredito que sempre haverá homens de boa vontade e de bom coração que tudo farão para impedir essa maldição. As nobres palmeiras resistirão o máximo possível e de pé ficarão enquanto existir esperança na defesa de sua vida. Então vem a profecia que a gente meio que, né,
tá vivendo, né? Claro que a gente com muitas aspas aí, mas vem essa mensagem de esperança que eu espero que a gente seja essas pessoas nobres e traga essa esperança de defesa da vida. Acho muito interessante a gente trazer essa visão, ainda que não seja científica, né, Rose? Porque é pouco explorada, pouco falado sobre as histórias que são contadas das religiões daqui, ameríndias, né? Enfim. Sim, a sabedoria, né, dos nossos povos tradicionais merecem todo o nosso respeito e toda a nossa energia para recuperar. Sim. Nós não podemos deixar essa sabedoria se perder. Estou achando muito legal aqui você trazer as lendas, refletindo a sabedoria dos povos indígenas. A gente precisa pautar muito nossos valores em cima da preservação, da conservação. Eu achei lindo isso, lindo. Agora é o momento de votar. Votem! Sumaúma ou Buriti? A Sumaúma, aí a rainha da Amazônia, que a Rose falou, e o Buriti, que eu acabei de defender. Enquanto vai rolando esse minutinho, queria falar um pouquinho mais de bad vibes sobre a Amazônia. A Amazônia, ela, apesar de toda essa riqueza, o desmatamento dela vem aumentando desde 2018 aproximadamente, meados de 2018 para 2019, especificamente 2019. Trouxe dados aí, trouxe um gráfico aí que está disponível num site chamado Terra Brasilis. Procurem esse site, que ele é uma plataforma que ela vai se atualizando automaticamente, feita pelo INPE, que tem um sistema chamado DETER, e esse DETER ele vai atualizando a cada nova contagem que ele vai vendo os índices de desmatamento. E aí a gente consegue ver, vou falar os números aí, ó, de 2017 e 2018, porque a galera conta a partir de julho, tá? Por isso que tá no meio do ano aí. 2017 e 2018 tinha 4.500 km² de desmatamento. 2018 e 2019, 6.844. No ano seguinte, 9.200 km². E agora, em 2021, dados que acabaram de sair, o desmatamento aumentou em 22%. Foi o pior cenário desde 2006. Eu falei que 4.500, 6.800, no ano seguinte 9.200, agora a gente está com 13.235 km² de desmatamento. A gente está num pior cenário e não por acaso, e assim, eu culpo mesmo o atual governo, eu não tenho medo de me posicionar e o atual governo tem esse posicionamento de passar boiada e não por acaso, né? Muita gente se inspira nele para desmatar. Enfim, é isso. Agora, de novo bad vibes, mas é preciso. Agora, Raquel, como estamos? Ah, não acredito, velho. Empatou de novo. Empatou. Agora vamos pro último bioma, que é o Pantanal. O Pantanal, ele é uma vegetação que ela tem uma mistura ali. Ela tem uma mistura de cerrado, com floresta amazônica, com o Chaco, que fica ali na Bolívia, e com a Mata Atlântica. E essa mistura aí, maravilhosa, acaba gerando umas espécies bem raras e endêmicas, que só dão lá, só existem lá. A cara do Pantanal são basicamente duas, mas em geral ela é alagada. Uma savana alagada na maioria das partes dela. Uma savana que a gente fala, como eu disse, savana é árvore espaçadas entre essas árvores bastante gramíneas e arbustos. Onde está o Pantanal? Ele está no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, no Paraguai e na Bolívia. E ele é considerado patrimônio mundial pela Unesco. Ele é único no mundo, né? E a carona dele, mais ou menos, ele é muito diferente, tem várias fisionomias também. Mas a gente pode separar rapidamente aqui em duas partes. A parte mais alagada, que a gente chama de baía, e a parte não alagada, que chama de cordilheira. Essa baía, ela tem lagoas que podem ser temporárias ou permanentes, e o tamanho pode variar. E ela tem muitas espécies de plantas aquáticas ali. Por exemplo, os camalotes, que a gente chama de água-pé. E aquelas plantas que boiam, né? Ou então baceiro ou batume, que é uma vegetação flutuante, que é uma gramínea mesmo, né? Uma ciperácea que a gente chama aí. E essas partes que eu chamei, né, que a gente chama de cordilheira, é uma pequena faixa de terreno que não inunda
E a vegetação é mais parecido com cerrado, ou cerradão, ou até uma região de mata mesmo, mais parecido com Mata Atlântica e tudo mais. E eu não posso deixar de falar que o Pantanal, ele aconteceu uma devastação aí, principalmente nos últimos 2 anos. O fogo está sendo um problema muito persistente no Pantanal. As mudanças climáticas globais têm a ver com isso, mas também os incêndios provocados também têm muito a ver com isso. E o cerrado também tem a ver com isso. Esqueci de falar que grande parte das águas do Pantanal vem do cerrado. Mais uma vez, desmatou o cerrado, você também deixa de alagar o Pantanal. E ele fica com essa cara aí, seca, parecendo uma savana mesmo. E assim, é de partir o coração, né? Em 2022, 26% do Pantanal foi devastado pelos incêndios. E eu queria recomendar para vocês um podcast que chama Desabraçando Árvores. Eles fizeram uma matéria muito grande, assim, com pessoas que estão trabalhando na linha de frente do Pantanal, com relatos de quem está lá de verdade, mostrando como que a situação tá muito, muito complicada e muito pesada. A gente precisa tomar uma atitude. Plantas da Rose agora. Agora, meu papel aqui é levantar o astral, né? Mas vamos lá, vamos falar de plantas, estão sempre muito lindas, nos encantam. A minha planta aqui é a Volquísia divergens, também conhecida como cambará. Tem aí, uma distribuição não só no Pantanal, mas ela sobe aí para a região norte, também um pouco pro leste aqui do nosso país, um pouquinho lá para cima. É uma espécie pioneira, sempre verde, ela não perde suas folhas, atinge aí de 7 a 18 metros de altura. Ela, uma vez dispersas as suas sementes, ela tem um crescimento inicial muito rápido, então ela acaba ganhando a competição com as espécies que estão ali tentando germinar ao redor dela. E aí o que nós vamos ter, Lucas? Nós vamos ter as Volquísias divergens ocorrendo em áreas inundáveis, matas ciliares. Ela está ali sempre acompanhando os cursos d'água. É uma espécie apícola, ou seja, ela atrai... Gente, a cachorra agora resolveu bater na porta, Lucas, não teve jeito, temos uma coadjuvante. É uma espécie apícola que atrai as abelhas, né, em busca de alimento, de néctar, de pólen. A Volquísia divergens é usada na medicina popular, o Lucas chamou aí a atenção para o jatobá, por exemplo. Então, folhas e cascas do cambará são utilizados na medicina popular para curar infecções pulmonares, para asma e também para os distúrbios gastrointestinais. E o nome vulgar, cambará, vem de camará, que em tupi ou cambá-acá-ará quer dizer folhas e cascas rugosas ou mato triste. Eu falei, gente, por que será mato triste? Deve ser porque ela fica meio caidinha assim, né? E essa é uma referência do casal Pote, Arnildo e Vale Pote, são 2 professores do Mato Grosso que estudam muito aí o Pantanal. E aí a imagem da direita a gente vê um cambaral, né? Uma mata de Volquísia divergens. Ela cresce rápido, como eu falei, se estabelece, ninguém mais ganha a competição e ela consegue formar essas massas. O tuiuiu vai lá, se instala e fica de boa com seus ninhos bem estabelecidos dentro do cambaral. Muito visitada por beija-flores e macacos em busca de néctar, mas a dispersão dela é feita pelo vento. Aí na imagem nós vemos os frutos, as sementes, perdão, tem essa ala, e aí elas vão sendo levadas pelo vento no movimento de hélice, assim, né? Muito bacana, e ela vai longe, né? Com essa capacidade de dispersão pelo vento, ou anemocoria, como a gente chama. Agora é contigo, Lucas. Vamos pra mim agora rapidinho, que a gente já tá encerrando. O meu é o hiperroxo, e eu confesso que eu escolhi ele porque eu acho lindo. O nome científico dele é Androanthus impetiginosus, certo? Ele é muito popular pelo uso medicinal dele, pela cura popular, assim, a gente é muito usado para cura de bronquite, sinusite, assim, vários ites. Eu não achei nenhuma referência que testa isso cientificamente, mas as que tem mais atividade, mais comprovação científica, tem a ver com atividades de antioxidante, antibiótico, bactericida, antiviral, antifúngica e cicatrizante. Então, assim, serve para muitas coisas. Ela é muito utilizada na arborização urbana, uso na construção civil, a madeira dela é muito utilizada para isso, inclusive para fazer bolas de boliche. Eu não sabia disso, eu não sabia que dava para usar para isso.
e instrumentos musicais também. Ufa! Agora vamos votar. Vote aí, esse é o momento de votar, galera, entre o Cambará e o ipê roxo. Aqui nas Minas Gerais, os ipês têm um lugar especial, porque eles vão florescendo em cascatas, né? O roxo, depois o amarelo e tal. Sim. E aí a cidade fica muito, muito bonita. Sim, Sempre sim. tem uma... Inclusive a da casca, eu esqueci de falar que ela tem corante, que é usado para pintar algodão e pintar seda também. Ipê, madeira nobre, não esqueça. Por isso faz a bola de boliche, porque é uma madeira muito, muito, muito densa, muita lignina. Nobre quer dizer que ela é densa, é isso? É, que tem muita lignina, né? Tem muita... a substância que faz a dureza dela. E aí você... Cupim não chega, água não apodrece, é algo... né? A lignina confere muita resistência. Enquanto vocês voltam, vou dar mais 20 segundinhos. Aqui só queria colocar quais foram todos, porque nosso intuito, além de fazer uma live legal, interessante e interativa, a gente quer que vocês que estão nos ouvindo aumente o seu repertório de plantas, porque existe uma coisa chamada cegueira botânica, que a gente passa por plantas no nosso dia a dia, mesmo morando em cidade, a gente passa por vários tipos de espécies diferentes de planta, mas não sabe nem o nome. O próprio ipê roxo tem aqui em São Paulo e muita gente nem sabe dar nome, nem é árvore, tudo mato. Então, vocês estão saindo desse podcast com um pouco menos de cegueira botânica e com 12 espécies para vocês explorarem ao longo desses 6 biomas brasileiros. Então, só lembrando, nos Pampas, a Rose trouxe o Iandavaí, eu trouxe o capim-pluma branca. Na Caatinga, umbuzeiro, catingueira. No Cerrado, a Rose trouxe pequi e eu trouxe o jatobá. Na Mata Atlântica, palmito e mangue vermelho. Na Amazônia, sumaúma e buriti. E no Pantanal, cambará e ipê roxo. Olha aí, o seu subconsciente botânico agora tá forte. E agora já trouxemos o resultado. Quem ganhou foi... Olha, só uma coisa. Tava 2-1 pra você, Rose. 2-1 pra você. Eu só tava com o pequi? Não, ué. Não, você tava com 2. Você tava com 2 pontos. Eu tava na sua frente, beleza. E eu tava com 1 só. E agora... o ipê ganhou. Empatou, não acredito. Então, é com esse placar que a gente vai agradecendo a live de hoje. Queria deixar o meu muito obrigado. Em nome de toda a equipe do Holociência. Se você quer saber mais, temos mais de 120 episódios todos os agregadores de podcast. No YouTube também, no Spotify, no Deezer, enfim, vários outros. Segue a gente no Twitter e no Instagram, que a gente tem muitos conteúdos adicionais lá. E é isso, eu espero que vocês saiam daqui apreciando cada uma das plantas que você vê no bioma que você mora. Muito obrigada ao Holociência pela oportunidade, obrigada ao Sesc São Paulo pelo convite. Agradeço a oportunidade de ter revisitado o Brasil de ponta a ponta, né? Com toda essa riqueza, com os momentos de reflexão que são necessários. Precisamos pensar e cuidar dessa nossa grande riqueza. Acho que a nossa biodiversidade, os nossos biomas são a nossa grande riqueza e por isso devemos cuidar deles. Não devemos acreditar no discurso de que os povos lá fora acabaram com a biodiversidade deles, agora eles querem mandar na nossa. Não, nós mandamos na nossa e queremos preservá-la porque todas as formas de vida têm direito à vida. É isso, gente. Muito obrigado e até o próximo episódio ou quando tivermos mais fichas. Falou!